Estamos aqui para mais um programa, O Negócio é Notícia. Hoje vocês vão adorar. Eu e Lula Vieira aqui, meu irmão mais velho, vamos entrevistar um cara sensacional. Antônio Forjaz, presidente da Sportingbet. Eu aposto que o programa vai ser bom. Essa foi péssima. Eu, de vez em quando, eu mesmo fico horrorizado comigo. Vamos em frente. Antônio, um prazerzaço estar contigo aqui. E logo de cara a gente vai colocando nossa surpresa. Cara, um cara de 30 anos, presidente de uma empresa, né, que não é a não ser as startups, não é uma coisa usual, né? E num mercado que é predominantemente com pessoas com idade mais avançada. Prazer em estar aqui com você. Era bom, então, vamos situar ele e a empresa. Você podia se apresentar um pouco a sua história, que é linda, e depois explicar um pouquinho a Sportingbet, como é que está no Brasil, qual a sua importância, seu tamanho. A gente podia começar por aí. Claro, vamos lá. Por favor. Para já, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui porque é um momento tão importante para a nossa indústria, por isso é ótimo a gente poder ter a oportunidade de trocar e sobretudo, também eu aprender de vocês algumas coisas e ser questionado sobre algumas questões. O meu nome é António, eu acho que presidente é uma palavra muito pesada. Essa coisa presidente parece uma coisa muito formal. Simples. Eu mando na eu estou assim realmente responsável hoje pela Sportingbet aqui no Brasil. A Sportingbet é uma marca que eu acho que quase todos os brasileiros conhecem porque já viram, já se cruzaram com ela. Voltando um pouquinho atrás, eu sou português quase brasileiro. Ninguém percebeu. Não dá para perceber, parece baiano. A minha mulher sempre me disse que eu tinha que trocar o meu sotaque, mas eu depois pensei, depois vou ter os meus filhos e eu gostava muito que eles falassem o meu português também, claro. E por isso acabei nunca mudando. Mas agora estou quase virando brasileiro, já estou aqui faz uns 6 anos, mas venho sim de Portugal, tive uma vida de muito privilégio e muita sorte. Tive a sorte de poder estudar em vários países, nos Estados Unidos, em França, em Inglaterra, em Espanha, antes de me mudar definitivamente em 2018 para o Brasil, onde fui convidado pelo meu querido mentor João Mesquita a vir para o Brasil trabalhar na Globo, no Globoplay. Lá desempenhei funções muito ligadas a produto, a retenção, CRM, engajamento, portanto, no negócio de streaming e subscrição, naturalmente, a aquisição e o churn são os 2 elementos mais importantes da balança, e eu vim tomar conta de tudo o que era a retenção. Fiquei lá uns 2, 3 anos, depois mudei-me para a Amazon e trabalhei na Amazon no Prime Video nos últimos 3 anos, onde fui assumindo áreas diferentes, tomei lá conta também da distribuição dos canais, tomei conta depois do esporte, onde a gente fez coisas muito legais com a Copa do Brasil, com a NBA, com transmissões diferenciadas, que a gente estava aqui falando um pouco em off. Até agora, basicamente, há mais ou menos uns 3 meses, portanto, sou realmente um novato aqui neste universo, ter aceito o desafio de me juntar à Sportingbet, que é, na verdade, a Entain. A Entain é uma empresa de um grupo inglês cotado em bolsa no UK, que é detentor de dezenas de marcas ligadas a betting e entretenimento no mundo inteiro, entre as quais a Sportingbet, a Bwin, no UK também tem a Ladbrokes, a Corals, nos Estados Unidos tem um merger com a BetMGM, portanto é realmente um grupo absolutamente gigante, e aqui no Brasil a marca-chefe, entre outras, tem a BetBoo, tem a Bwin, mas a Sportingbet é a principal. Espero não ter sido demasiado extenso. Não, de jeito nenhum. Você disse que a Sportingbet é a segunda maior empresa do mundo de... O grupo Entain, e se os dados não me falham, e se eu fiz bem a minha lição de casa antes de entrar na Entain, o grupo Entain é o primeiro ou o segundo maior grupo do mundo em termos de apostas desportivas e online betting. Mas qual o tamanho da Sportingbet no mundo, então? A Sportingbet é uma das marcas do grupo Entain. O grupo Entain, do qual a Sportingbet faz parte, é o primeiro ou o segundo maior grupo de betting no mundo. Tem dezenas de marcas ligadas a apostas desportivas, casino, entretenimento, conteúdo. Portanto, é um grupo cotado em bolsa no UK, com presença em
mais de 100 países e é absolutamente gigante. E aqui no Brasil ela vai se especializar em... Aqui no Brasil ela tem 3 marcas hoje, que é Bwin, que é aquele famoso, a camisa do Real Madrid de 2009, sim, claro, 2008, por aí. Betbu e a Sporting Bet, mas o foco principal aqui no Brasil é a Sporting Bet. E a Sporting Bet também está presente em outros países, mas a Sporting Bet, o país no qual ela é maior é aqui no Brasil. Como é que está o panorama desse tipo de atividade, desse tipo de jogo no Brasil? Como é que está a regulamentação? Quais são os problemas que vocês estão enfrentando para que isso seja regulamentado? Isso tem como consequência, a segunda pergunta, que já fica ligado, como que o país vai se aproveitar desse movimento econômico que a tua atividade traz? Olha, eu comentaste quais são os problemas ou os desafios. Eu acho que é uma oportunidade. A regulamentação é uma coisa que me parece a mim absolutamente fundamental para a indústria. Eu acho que a Entain foca em mercados que estão ou a ser regulamentados ou já regulamentados, porque é um veículo básico de proteção do consumidor. E por isso a gente, obviamente, todos vamos ter muita coisa que vamos ter que fazer, numa ótica de produto, de contabilidade, da forma como a gente comunica, das coisas que a gente pode comunicar, mas eu vejo com os melhores olhos do mundo a gente estar num ambiente onde finalmente o consumidor brasileiro vai ser protegido por uma regulamentação e que vai permitir que todo mundo opere perante as mesmas regras, os mesmos princípios, as mesmas leis, mesmo que isso obviamente tenha um custo de tributação, mas que faz parte de qualquer atividade lícita, e por isso o impacto económico, sim, ele existe, é natural. Hoje a gente não está operando a partir de uma entidade legal aqui do Brasil, está operando legalmente, mas a partir de uma entidade fora do Brasil, mas vamos ter a oportunidade de montar e fazer um setup de uma empresa brasileira que vai entregar impostos de volta ao governo e que vai, por si só, ajudar a fomentar a economia brasileira. E por que ainda não está resolvido? Há alguma corrente contrária à regulamentação? Por que o Brasil está atrasado nisso, uma vez que realmente, como você acabou de dizer, é um gerador incrível de impostos, é uma indústria lucrativa, em tese, para o país. Eu não sou político, portanto eu não sei porque é que foi atrasado ou não. Eu sei que é uma discussão que está em pauta há cerca de 5 ou 10 anos. Portanto não é uma coisa nova, é uma coisa que talvez pudesse ter tido outra velocidade, mas é também um negócio bastante complexo e de certa forma polémico, porque é um negócio que obviamente tem os seus riscos. E por isso parece-me que, não sei, politicamente podem ter havido razões para ser mais rápido ou mais devagar. O que eu fico super feliz é de ter entrado numa indústria e 2 semanas depois ter sido assinado o papel-lei, não é? Que permite o início da regulamentação e das emissões de licença para as pessoas poderem operar aqui. E eu não diria que o Brasil está atrasado. Eu acho que hoje ainda estava ouvindo um podcast que falava que, a seguir a inteligência artificial, o universo de betting e de gambling é a segunda maior indústria que mais cresce no mundo. Muito pautada por um crescimento muito grande nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos foi em 2018 que foi banido a proibição federal contra apostas e jogos online, e foi levantada essa proibição, e portanto hoje 38 estados americanos já têm algum tipo de regulamentação ou estão regulamentados em algum tipo de atividade de betting nos Estados Unidos. E isso faz com que, obviamente, outros países também talvez acelerem, outros países sintam que é mais legitimizado, e por isso não acho que o Brasil esteja atrasado, acho simplesmente que chegou, e ainda bem que chegou, porque até agora todo mundo estava operando, mas de certa forma não estávamos operando na forma que melhor atende ao consumidor. Eu tenho algumas perguntas. Você acha que vai diminuir o número de competidores? Essa é a primeira pergunta. E se vocês vão se concentrar no mercado de futebol, ou, por exemplo, eu estava assistindo a UFC nessa madrugada agora de sábado para domingo, e é instantâneo, né? O fulano começa a socar mais a cara do outro, ele vai subindo, as apostas vão modificando, essa coisa toda. Uma dinâmica incrível, em que os próprios locutores estão
orientados a enfatizar essas mudanças o tempo todo. Como é que você vê isso aí? Eu acho que as duas perguntas têm a mesma resposta. Eu não estou preocupado com o que é que acontece com os meus competidores. O que me interessa é o meu consumidor. E sinceramente, eu gosto de competição, porque eu acho que sempre que existe competição que melhora a experiência do consumidor, põe todo o mundo a ter que fazer melhor. E portanto, quando saiu a notícia, agora faz umas 2 ou 3 semanas, que a Globo estava planejando e estava aplicando para fazer o seu próprio serviço de betting, todo mundo começou, mas a Globo tem toda a distribuição, isso será que vai ser bom para vocês? E eu penso, tipo, que bom, tem um player que vai entrar, que é um player legítimo, que vai aumentar a percepção e a awareness, de certa forma, desta indústria, legitimizada, e que vai, talvez, melhorar a experiência do consumidor. E isso vai fazer com que a gente tenha que melhorar ainda mais para continuar a ganhar. Por isso, eu sempre olhei para a competição como uma coisa que é muito positiva, porque desde que a vida do consumidor melhor para mim. Em relação, depois, à sua segunda pergunta, os mercados, que é o que você está perguntando, cara, assim, a gente tem mercado de tudo. Tudo. E eu não acho que o futebol seja um foco. Qual é o maior desporto neste país? É o futebol. Qual é a paixão do brasileiro? É o futebol. Portanto, a gente vai ter o futebol coberto na proporção do interesse do brasileiro. Se, entretanto, entendermos que neste serviço e produto de entretenimento, que é o que é um serviço de betting, a galera gosta de apostar muito em surf, ou em hipismo, ou em curling, ou em outros desportos olímpicos, cara, a gente vai cobrir essas coisas. A gente este ano, por exemplo, cobriu escolas de samba no Carnaval. Você podia apostar em qual é que era a escola de samba que você achava que ia ganhar. Isso, para mim, é um exemplo do tipo de coisas onde a gente está realmente a tentar trazer aquilo que é relevante para o brasileiro. Nós não somos... Não parece que o papel de qualquer uma destas empresas tenha que ser de puxar aquilo que ela quer para o consumidor. Ela tem que ouvir o consumidor e reagir e entregar ao consumidor o que ele precisa. Você me deu a resposta que eu gostaria de ouvir e que tem tudo a ver com a tua história, né, cara? Você trabalhou a vida inteira cuidando de relacionamentos, RM, não sei o que, UX, essa coisa toda, já é uma amostra de uma mentalidade completamente diferente dos pensamentos viciados que a gente vê nesse ramo de atuação. Eu queria ficar por aí. Você usou uma palavra que eu estava querendo evitar, mas não sei por que estamos evitando, que é a palavra viciado, que eu sei que você usou em outro contexto. Mas eu pergunto, você, numa conversa anterior, falou muito de uma preocupação que você tem com a cabecinha do consumidor, quer dizer, com o seu relacionamento ser sadio, quer dizer, você não ser como empresa trazer prejuízos para o consumidor. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, que para mim foi uma surpresa. Eu jamais imaginei que eu estaria entrevistando alguém líder no negócio de apostas, preocupado com que essas apostas não signifiquem um vício para o jogador. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, que me impressionou bastante. Olha, uma vez mais, isto é uma visão que chega a ser até um pouco pessoal. Eu entendo, eu nunca trabalharia numa empresa que eu achasse que no todo faz mais mal do que bem. Eu acredito que este universo e esta indústria pode ser visto, como tem que ser visto, como um mercado de entretenimento. E tudo em moderação, tudo feito de uma forma responsável, tudo feito de uma forma divertida pode ser bom. Se eu levar a minha filha a comer um fast food uma vez por mês, uma vez por semana, é realmente detrimental para ela? Acho que não, acho que vai ser divertida, ela vai ter lá os joguinhos dela, ela vai gostar. Se eu levá-la todos os dias e todas as refeições, estou a encurtar a vida dela em vários dezenas de anos. Se eu beber uma cerveja com os meus amigos no final do dia, tipo, a ver o meu time favorito, eu estou realmente a prejudicar o consumidor ou eu estou a dar uma oportunidade dele curtir com os amigos? Eu acho que todas estas coisas que estão ligadas, de certa forma, a um potencial risco de vício, elas têm que ser assumidas como tal, como universos que têm propensão a vício. E não faz sentido nenhum uma pessoa como eu tentar dizer o contrário. O que é preciso é haver uma consciencialização,
uma educação ao consumidor de que existem formas responsáveis de se poder apostar e se divertir, e ao mesmo tempo haverem muitos mecanismos que eu acho que a tecnologia permite trazer, que talvez o espaço físico não pudesse trazer antes, tecnologias que permitam ter indicadores de, olha, tem aqui um padrão de consumo um pouquinho diferente e aqui tem um alerta, vamos dizer, alerta 1, que manda uma mensagem ao consumidor a dizer, está tudo bem, por causa disto a gente talvez vá limitar a quantidade de depósitos que você pode fazer nos próximos meses. Depois o cara talvez vai um padrão completamente louco e a gente tem modelos que conseguem prever de certa forma quando a pessoa passa um certo nível de perigo ou de propensão a vício, e a gente pode inclusive chegar a bloquear a conta da pessoa e dizer assim, olha, entra em contacto com o nosso Customer Center e vai ter alguém especializado para conversar com você sobre a sua relação com este tipo de serviço. Tudo tem risco, sempre, e nunca é bonito pensar nesses casos. A maioria das pessoas que apostam e que jogam, elas jogam para se divertir e não são viciadas. O que não significa que a gente não tenha que estar muito atento a esses vícios. Por outro lado, e aqui pensando na parte boa, eu não conheço muitos produtos, isto foi uma coisa que me impressionou muito. Vocês têm que me entender como uma pessoa que também é novata nesta indústria, né? Mas a mim impressionou muito, quando eu entrei nesta indústria, de entender que o jogo, ou a bet, de certa forma, é uma das atividades mais democráticas que eu encontro disponíveis para o consumidor em nível de entretenimento. Eu vou ao cinema, pago R$100, eu vou a um jogo de futebol, pago 300, eu vou, sei lá, a um concerto, a um festival de música e pago 50, eu quero fazer uma aposta, posso pagar R$1. Digam-me um serviço ou produto no Brasil, hoje, que seja vendido ou que se possa comprar por R$1. Bom, haverá, com certeza, mas eu gosto dessa parte democrática do jogo e, óbvio, isso não significa que todo mundo tenha que apostar as poupanças da vida, que todo mundo tenha que fazer as escolhas irresponsáveis, mas pode ser alguma coisa que é utilizada para as pessoas se divertirem, é mais uma extensão de diversão para o consumidor, e isso entusiasma-me bastante. E você vê que não só a questão do valor, mas também por causa do valor, você pega desde a classe F, Z, sei lá, e até o cara mais privilegiado. Eu vejo, por exemplo, em alguns lugares que às vezes eu vou, assim, eu gosto muito de ir à arena. Uhum. Eu gosto de ir lá, gritar, que é uma catarse que me faz muito bem, entendeu? Mas é quase uma atividade terapêutica. Mas assim, quando eu não vou, eu vou a um bar, encontrar com os amigos, é uma atividade também de relacionamento. E eu vejo que o próprio garçom, que já fica teu conhecido, fala assim, pô, apostei não sei o quê, fiz não sei o quê, parará. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que você vê, recentemente a gente viu alguns casos aí de jogadores que tiveram relações fraudulentas com apostadores, e não são jogadores desconhecidos, às vezes os jogadores que teoricamente não precisariam nem estar fazendo esse tipo de coisa, porque o que ele ganhou numa parada dessa não justifica o que ele ganha como atleta. Como é que é essa visão de vocês em relação a esse tipo de fraude, que é uma coisa que é secular, né? Eu acho que a regulamentação vai ajudar muito nisso, nas regras do jogo, as regras da publicidade, as regras de com quem podemos trabalhar, o que podemos comunicar, que tipos de produtos podemos oferecer. E eu acho que, de certa forma, quando estivermos num ambiente totalmente regulamentado, teremos menos espaço para este tipo de abusos. Eu não estou por dentro desses detalhes. O que eu tento garantir sempre é, uma vez mais, eu tento sempre garantir que o meu consumidor não saia a perder. E, portanto, eu não aceitaria nem entreter uma conversa com parceiros de distribuidores, de parceiros de marketing, etc., que tivessem alguma intenção de cometer algum tipo de fraude com o consumidor. Isso, eu sei que assim, a gente trabalha com um monte de parceiros e às vezes é difícil controlar. Ou seja, eu nem sequer consigo garantir que em algum momento a gente não possa cometer o erro de trabalhar com alguém que faça alguma coisa menos boa. Mas o que eu garanto é que existe uma intenção muito ativa da gente trabalhar com pessoas legítimas, que querem fazer coisas legítimas, que querem fazer negócios bons e que, com certeza, não vão impactar a vida do consumidor. Como é que é o panorama? Qual o país que está com a regulamentação, na sua opinião, mais certinha, que está funcionando melhor e como é que funciona? Eu acho Qual que seria
Eu acho padrão? Que hoje eu não tenho a noção exatamente em termos dos volumes, e há muitos países que eu não conheço bem o ecossistema, eu não sei bem o mercado asiático como é que ele funciona, mas eu sei que o UK, por exemplo, Inglaterra, o Reino Unido na Europa, é um mercado já regulamentado a 100%, muito maduro, e é um mercado onde existe espaço físico e existe espaço online. E assim, o meu entendimento é que realmente quando a gente depois vai olhar para os números, em termos de, quando a gente falava, por exemplo, em vício, os mecanismos e os mecanismos de proteção ao consumidor são tais que não é uma indústria muito pior do que o álcool, ou pior do que o açúcar, é apenas mais uma que a gente tem que estar consciente, mas é uma indústria que funciona super bem, que está bastante penetrada na vida das pessoas do dia a dia. Agora, eu acredito que no Brasil ela tem um potencial enorme, porque o brasileiro adora a emoção do esporte, para começar. O brasileiro adora a emoção do jogo, do risco, e são coisas que, assim, quer queiramos, quer não, soltam um nível de dopamina muito interessante. Quando a gente quase que está na antecipação do que vai ganhar, e depois quando perde é porque foi azar, e quando ganha é porque sabia perfeitamente o que ia acontecer. E isso tem graça, e é de certa forma uma coisa que as pessoas podem fazer com os amigos, com a família, com os próprios, sei lá. Acho que o Brasil está muito longe ainda dessa maturidade. Não sei exatamente se existem nuances que vão ser diferentes entre mercados, mas o Brasil ainda tem muita coisa para evoluir aqui. Mas na tua cabeça, quais seriam os mecanismos de proteção? Você já falou de um, que é você acompanhar a vida do apostador, e quando houver um excesso, você mesmo se preocupar em de alguma forma, assistir. Mas há um problema de idade também. Como é que no mundo seriam os benchmarks da área da aposta? Eu acho que depende, eu acredito que dependerá dos estados, dos países e tudo mais, mas eu acredito que, por exemplo, pensamos em regulamentação e na forma como a gente faz publicidade. Toda a publicidade que eu vejo hoje de álcool tem alguma coisa a dizer, beba com moderação. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, desde os anos 80, reduziu-se para metade o número de acidentes fatais de automóvel ligados à condução com álcool. Okay? E são tudo consequências que vêm de uma educação do consumidor. E para ela acontecer, realmente o mercado tem que estar regulamentado. Eu acho que a comunicação ela é importante. Eu acho que a forma e as coisas que a gente fala é importante. Não podemos andar a pedir às pessoas para que elas apostem, aposta tudo o teu dinheiro, vem aqui, sei lá, eu estou obviamente a levar para um extremo, mas a gente tem que ter muito cuidado na linguagem. Fique rico. A gente tem que ter muito cuidado sobre o que é o nosso negócio. O nosso negócio é um negócio de entretenimento, não é um negócio que não é suposto uma pessoa achar que vai ganhar a vida ou vai ganhar dinheiro a partir deste negócio, que vai ficar rico por causa do negócio. É uma coisa que a pessoa tem que pensar, que vai se entreter a jogar, e é isso que ela tem que pensar. E depois tem estes mecanismos que eu falei, que no UK, por exemplo, já estão muito avançados, e tem um programa inclusive da própria Entain que eles operam dentro das marcas no UK, e são coisas que eu tenho imensa intenção de explorar e ver o que é que a gente pode trazer para o Brasil, porque eu acredito que a tecnologia ela permite melhorar não só significativamente a vida do consumidor, mas melhorar também significativamente a redução dos riscos associados a potenciais abusos, vícios, etc. E quando a gente olha para dados, por exemplo, quando olhamos para o negócio do consumidor e olhamos para dados, conseguimos encontrar padrões onde conseguimos detectar, sei lá, 70%, 80%, 90% daquilo que seria o universo total de pessoas que podem entrar em risco. Isso é uma coisa que quando você tinha os casinhos físicos você não podia ter. Claro. E por isso, a mim parece-me uma oportunidade muito boa da gente trazer coisas para cá e eventualmente até criar mecanismos cá a partir dos padrões de consumo dos brasileiros. Porque isso é um elemento fundamental deste jogo todo, que é a gente tem que localizar o nosso produto e o nosso serviço para os brasileiros. Tipo, parece quase piada que eu sou português e estou aqui a falar de produtos dos brasileiros, mas realmente acho que os 6 anos que eu tive aqui e os meus 2 filhos brasileiros já me dão alguma legitimidade de poder comentar sobre o tema. Sua mulher brasileira. A minha mulher é portuguesa também, mas os dois estamos agora virando no processo para virar brasileiros. Pelo menos contribuem para o aumento da população brasileira. Isso sim, já foram 2, mas a gente
tem que focar no que é importante para os brasileiros, o contexto social dos brasileiros, o que é que acontece nas cidades no Brasil, que o Brasil é mais do que o Rio e do que São Paulo, que o Brasil é mais do que a Série A no Brasileirão, que o Brasil é surfistas, é jogadores de vôlei, é jogadores de X1, é jogadores é condutor de Uber, é médico, é enfermeiro, é bombeiro, é professor, e a gente tem que olhar para cada um desses segmentos e tentar entender como é que a gente encaixa na vida deles, e isso é um desafio muito interessante. É porque esse terreno é fértil, porque mesmo na cultura do brasileiro a gente tem o jogo do bicho que está intrínseco, o samba e o jogo do bicho sempre caminharam de mãos dadas, o próprio futebol também teve uma série que saiu lá pela Globoplay, lá do Castor, que era um negócio, é uma série sensacional e que mostra muito essa cultura amalgamada do jogo e da... Eu acho que os brasileiros gostam de jogar e gostam de se divertir e gostam de apostar e está tudo ok, da mesma forma que o brasileiro adora sentar-se num boteco numa quarta-feira para ver o Flamengo, ou para ver o Palmeiras, ou para ver o Corinthians, ou quem for. O Flamengo é melhor. Tomando uma cerveja, estou no Rio, por isso devia falar mais das equipas cariocas, mas da mesma forma que ele gosta de sentar num boteco e beber umas cervejas com os amigos, ele vai gostar de fazer uma aposta e ver quem vai ganhar o Paulistão, e quem vai ganhar o Carioca, e quem vai ganhar o... Isso faz parte. E que pode sair desse padrão, porque de repente você tem o campeonato da escola, você tem uma ferramenta que total. Possa ser uma ferramenta que você puder customizar para os jogos de fim de ano da empresa, não sei, tem tudo muita isso. Criatividade, reality show, ver quem vai ganhar, quem vai sair, tem muita coisa que dá para fazer. E obviamente o esporte, eu acho que ele tem a vantagem de ele ser a coisa que mais apaixona e que de certa forma mais une os brasileiros. É uma loucura. A cultura de paixão pelo clube aqui é uma coisa muito forte. Mas existem tantas outras áreas onde dá para fazer este tipo de apostas e se divertir, não é? Mas o português já lá da tua terra também, futebol é uma paixão doida. Eu fiz um trabalho pro Benfica. Fiquei... Que é o maior clube, né? Caramba, cara, eu fiquei impressionado, a paixão. Assim, o trabalho foi pago pela Coca-Cola, que era o patrocinador, né? E eu vi um lançamento do patrocínio com a companhia aérea que patrocina. Emirates. Emirates. Cara, olha, eu chorei com o evento de lançamento. Eu até achei na internet depois o vídeo que entram umas meninas, né? Eles fazem um negócio espetacular, aquele negócio, e a emoção, a disputa com o pessoal do Porto, né? Isso do Sporting, gente, vá. O Sporting este ano está em primeiro. Vá. Pois é. Não, mas eu concordo. Portugal tem muito a cultura do futebol. Portugal tem só o futebol. Aqui eu acho que tem outros esportes, mas eu tenho sempre a sensação que aqui em Portugal duvido que alguém seja mais clubista do que do país. E aqui eu acho que tem muito fã de Flamengo, ou Palmeiras, ou Corinthians, ou Botafogo, ou Vasco, que acharia melhor o clube ganhar a Libertadores do que o Brasil ser campeão do mundo, por exemplo. Sim. Mas isso já... Agora, esse é o momento, porque houve um deslocamento, desgarrou um pouco, agora é a seleção da CBF, não é mais a seleção brasileira. Porque você acabou, desgastou, se virou símbolo político, virou uma porção de desgastes que fez com que o brasileiro... Eu não perderia tempo com o jogo da seleção brasileira se tivesse um jogo que não fosse nem de decisão. Um jogo com um time da terceira divisão, eu estaria assistindo o jogo do meu clube. E você iria nos bares e veria as pessoas assistindo. Claro. Então, assim, hoje é um momento que não dá para comentar e que eu entendo que está num momento de transição. Né? Seleção brasileira não esquece que os 3, 4 últimos presidentes da CBF passaram pela cadeia para fazer um spa. Então, assim, tem umas circunstâncias que eu acho que pesaram nisso aí. Aqui no Brasil, a gente fazia campeonato de qual era a rua mais bem decorada na Copa do Mundo. A TV Globo bancava esse tipo de concurso, essas coisas. Então mudou um pouco a cultura. E a galera da Zeia que veio aí não está muito mais ligada nessas coisas. Aí já era uma coisa... O negócio é casé. Né? A transmissão lá em casa, eu vou para a transmissão tradicional quando é jogo fora do Rio, e o meu filho de repente levanta que não, isso está muito chato, eu vou lá para o casé. E vai para o computador dele assistir o casé. Então, assim, isso é
o mundo está em constante mudança, né? Senão a gente não existiria inovação. Eu acho que vocês têm um potencial danado para inventar coisas que ainda não existem. E o cassino interessa também para o teu grupo? Claro que sim. É uma outra forma de jogo que, obviamente, é um paralelismo aí ao esporte. No esporte, as pessoas têm uma sensação de mais controle, não é? Porque... Pois é, só um parênteses. E vocês sempre que falam de jogo, você fala presencial ou online. Esta é a filosofia da empresa. Você acha que são a mesma natureza de negócio. Não, assim, o jogo é o jogo. O negócio, seja online, seja presencial. É o canal. Aí é o canal, exatamente, onde a pessoa consome, e eu acho que da mesma forma que os bancos saíram das agências e hoje estão nos smartphones, o jogo saiu do espaço físico e hoje está no smartphone. A lógica é muito parecida, mas a atividade em si, o seu empréstimo da casa, você simplesmente hoje contrai no telefone, no WhatsApp e no aplicativo, em vez de ter que ir à agência 17 vezes para contrair um empréstimo. Aqui é a mesma lógica. A atividade é a mesma, o canal é que é um pouquinho diferente, e o facto de ser um canal digital traz umas possibilidades novas e de inovação, de controle, etc. O casino faz parte do nosso negócio também, sim. E tem uma natureza um pouco diferente, porque é mais realmente jogo da sorte, não é? Não tem tanto, não vou dizer mérito, porque a pessoa acha sempre que sabe muito também sobre futebol e tudo mais. Pelo menos eu falho quase sempre que tento adivinhar um resultado, mas parece que tem menos controle. No entanto, também é mais um esporte da sorte, é mais uma coisa que as pessoas tentam ganhar, jogar. Tem jogos muito divertidos. Essa é a parte boa, é que tem um espaço criativo muito diferente, porque o casino, o produto é o produto. No futebol ou no esporte, o produto, de certa forma, é uma coisa que está controlada por um esporte que está acontecendo ali, né? Por isso, assim, têm as suas nuances, mas os dois fazem parte da nossa entrega. Pois é, mas aí essa pergunta é decorrendo da sua resposta. O Brasil tem uma tradição de proibição do jogo historicamente, a mulher de um presidente e tal, blá, blá, blá. E parece que a regulamentação do jogo, da tua área atualmente, quer dizer, o esporte, a aposta na competição esportiva, não carrega essa tradição brasileira de ser contra cassino. Você acha que vai ser regulamentado os dois juntos, ou é possível começar com um para depois se discutir a abertura da casa física do cassino? Se eu não me engano, eu não acho que vai começar por um e depois vai o outro. Se eu não me engano, os dois foram regulamentados no Brasil online, pelo menos. Sim, online. E, portanto, assim, parecer-me estranho, mas aqui falo como consumidor, tá? Juro. Parecer-me estranho que o online fosse regulamentado e o offline continuasse a ser proibido. Mas aí lá está, eu não sou político, eu não sou dono de negócios. Você pode apostar, só não pode apostar numa casa de aposta. Eu não sou dono de casas de aposta físicas, portanto esse não faz parte do meu interesse também. Por isso eu estou realmente apenas focado na parte da entrega do digital, tanto do esporte como do cassino, para os meus assinantes e para os meus consumidores. Pois é, aqui o cassino tem uma carga psicológica, quase psicológica na cabeça do brasileiro, exatamente pelo histórico de proibição, e que parece que por esse lado talvez não há um tabu. Eu volto a comentar uma coisa que é uma perspectiva pessoal, mas eu não me lembro de alguma vez algum tipo de proibição ter funcionado. E a distribuição do imposto? Como é que é? Qual é a experiência internacional? O dinheiro já está destinado ou entra na Bolsa? O que parece que é mais inteligente se fazer com o dinheiro oriundo do jogo? Eu não sei se está fechado 100%, mas o meu entendimento é que vai ter uma taxação sobre o valor das apostas, sobre a receita bruta, ou seja, não o valor apostado, mas o valor teoricamente ganho pela casa, e depois tem uma taxação sobre os proveitos que a pessoa física consegue fazer, que vai no imposto de renda. Mas eu acredito, assim, eu não sei depois como é que o Estado ou como é que o Governo vai decidir
aplicar ou utilizar esses fundos. Se eu acredito que provavelmente o que faz mais sentido é poder exatamente financiar programas de educação, programas de consciencialização, garantir que se utiliza uma parte dessa verba para se trabalhar na educação, incentivar o esporte, incentivar... Eu digo. Tenho tentado, desculpe. Sem problema. Eu tenho tentado aprender. Você achou que já é desligado, né? Vamos voltar. Não. Qual pedaço que... Desculpe, hein? Não, zero. Qual pedaço que ele estava? Isso. Desculpe, hein? Mais uma vez. Uma coisa só, a gente ainda não começou, pois não? Só uma coisa que eu pedia, eu acho que a gente tem que, se der, depois tem que tirar esta parte que eu falei de Portugal das drogas pesadas. Porque tipo, tem sempre o risco de alguém dizer, olha, este cara está apoiando drogas. Tipo, tiramos. Essa parte aí. Tudo bem, querido? Já anotou. Então vamos lá. Onde é que estávamos? Taxação no Brasil. O destino do dinheiro. Eu não sei qual é o destino. Não sei se existe essa clareza já. A gente tem times globais que estão a trabalhar em Brasília e estão a tentar entender e ver qual é que é o melhor caminho para a regulamentação. Mas o meu entendimento, lá está, não sou eu que estou a determinar para onde vão ser alocados esses fundos, mas isso provavelmente era um ótimo lugar para se investir em educação, em consciencialização, em esporte, criar fundos que apoiem clubes pequenos, que fomentem a prática esportiva dentro de jovens, que ajudem a garantir que existem apoio para pessoas que têm vícios, sejam eles quais forem. Assim, tem um espaço muito grande, até porque como o negócio é um negócio muito rentável, o Estado e o Governo vão se beneficiar muito e de uma fonte de receita muito interessante. Por isso, quem for pensar nisso vai ter que pensar bem no que quer alocar, mas tem muito espaço para fazer coisas boas para a sociedade. Falando um pouquinho de marketing, quais são os tipos de ações que você entende que seriam eficazes para esse tipo de mercado? Patrocínios, enfim, a modalidade de aplicação de uma verba de marketing. Essa é muito uma área de expertise minha e assim, vejo a indústria a seguir um caminho que acho super interessante. Eu não venho dessa indústria, venho de outra, mas eu venho de uma indústria que é muito semelhante naquilo que são os objetivos dela. O paralelismo entre o streaming, por exemplo, que era onde eu estava antes, para o mercado de apostas, é muito grande naquilo que toca à atividade de marketing, porque são negócios de consumidor. E eu sei que eu bato sempre na mesma tecla e quase que fica repetitivo e cansativo, mas não tem nada mais benéfico ou mais forte em termos de negócio do que a gente começar a nossa jornada de tomada de decisões a partir daquilo que a gente entende que é importante para o consumidor. Ou seja, o que é que o consumidor quer? O que é que ele precisa de ver? Quais são as coisas que são importantes para ele? É produto? São métodos de pagamento? São ofertas de mercados diferentes? É uma comunicação que faça sentido e que tenha algum tipo de ressonância com ele em termos da personalidade que ele é? Como é que a gente constrói uma comunidade? Tem muita gente que gosta muito de comunidades de apostas, de jogo, de esporte. Portanto, eu entendo que existe muito paralelismo no método, na forma como a gente aloca o nosso dinheiro de marketing, em relação a esta indústria em particular. Eu noto claramente que há um peso muito grande nesse lado dos patrocínios. Eu ainda estou a tentar determinar qual é que é o meu ponto de vista sobre o tema. Acredito que os patrocínios têm, obviamente, um peso desproporcional a outras indústrias, porque o momento da aposta é o momento que o cara está vendo o jogo, ao contrário de outras N coisas. Se eu estou vendo um jogo de futebol e me aparece um anúncio de seguros de saúde, eu talvez vá contratar esse seguro de saúde 2 dias depois, uma semana depois, enquanto que no jogo de futebol é uma coisa que ainda por cima tem muito paixão, tem muito daquela compra, vamos dizer quase que do momento, da reação de ir lá e querer fazer a aposta. Por isso, obviamente que ele tem um peso maior, natural. Eu não sei até que ponto é que justifica o peso que ele tem hoje. E eu acho que o espaço digital, particularmente,
é onde, como você, utilizando as suas palavras, onde tem muito espaço fértil. As grandes plataformas de distribuição digital, que é o Google e a Meta, são plataformas globais que hoje detêm muita da distribuição de publicidade online e que estão abrindo as portas, porque eles também costumam seguir globalmente a regulamentação da indústria, e por isso eu acredito que tem muita oportunidade para trabalhar tanto com este tipo de parceiros, como com clubes, patrocínios, como com afiliados. Tem um negócio de afiliados que é muito grande, que são pessoas físicas ou pequenas empresas que ajudam-nos a comunicar e a distribuir o nosso produto e serviço para as pessoas. Por isso, redes sociais, que é obviamente sempre uma parte que eu ainda acredito que está muito pouco explorado. Você já tem um staff, já tem um grupo disso, já contratou a agência? Sim, a gente tem uma agência grande hoje que nos apoia. Há pouco tempo, que tudo começou nos últimos, eu vou dizer que os últimos 6 meses de forma mais séria. E eu estou construindo o meu time, já tenho um time aqui, agora já fiz as minhas contratações-chave, inclusive é um líder de marketing, que é uma pessoa que vai ficar muito focada nesses pilares que você comenta. E já tínhamos aqui um time dedicado, só que eu acredito que ainda não era um time que estava com o foco que o grupo hoje tem no Brasil. E isso é uma coisa que eu acho brilhante e que eu adoro trabalhar no Brasil, que é o Brasil é sempre o país que o grupo global está atento. Seja porque é o país que mais pode crescer, seja porque é um país que tem 210 milhões ou 215 milhões de pessoas que gostam de consumir, que gostam de viver, que gostam de fazer coisas, de apoiar clubes, sei lá, do que for. Todos os negócios globais para os quais eu trabalhei, o Brasil é sempre um país de foco, e isso de certa forma fez com que eu fosse ficando aqui os últimos 6 anos, e não é exceção. Eu acho que aqui, particularmente na Entain, a minha primeira impressão dos meus chefes e as pessoas que estão na Europa e que realmente gerem o negócio, o foco no Brasil é absoluto. E por isso, esse foco é uma coisa que talvez não tenha sido representado com a força que eu acredito que o grupo queira dar hoje para as marcas, e em particularmente para a Sporting Bet. Portanto, eu prevejo muita novidade, muita mudança, muita inovação, muita melhoria para a vida do consumidor a vir do nosso lado e do lado da Sporting Bet este ano. Que pena, mas eu acho que estão no tempo já. Já, é verdade. Uma grande ideia seria uma campanha de redução de danos, né? Aposte contra seu time sempre. Ou ele ganha ou você ganha. Mas só rapidamente, tem muita gente que faz isso, que é aposta para o time contrário ganhar. Isso, é isso. E assim, se o time ganha, fica contente, faz o net zero porque perdeu o dinheiro, mas o time ganhou. Isso. Se o time perde, fica puto porque o time perdeu, mas ganhou o dinheiro. É uma estratégia muito comum já. Você já é expert. Eu tenho certeza que essa operação vai, com todas as restrições que venham a ter por força dessa regulamentação, isso é um caminho fértil. Eu não tenho dúvida disso. Nenhum país no mundo, como a minha irmã mora nos Estados Unidos, e ela falou para mim, o marido dela americano falou para mim assim, cara, não tem nenhum país no mundo que as pessoas se abraçam de olhinho fechado. É verdade. É isso, cara. É isso, assim, é o calor, é a coisa, é o ombro a ombro, é ali, é a gritaria, é a gozação. Você vê que acontece um fato político, né? A indústria publicitária já vai em cima, pega e pô! Só rapidamente, eu não sei se vi um país fazer marketing, você perguntou, tão bem como o Brasil. É uma inspiração, e trabalhei com empresas globais, e realmente assim, a criatividade, a diversão, a forma como as pessoas sabem fazer piada de si mesmas, é muito, muito bom. Eu tinha um humorista que você não chegou a conhecer, que tinha um programa chamado Cacete Planeta, tinha o Bussunda, que era uma figura sensacional. E um dia, conversando com ele, ele falou assim, e aí, porque a gente estudou lá no colégio primário, aí ele falou, cara, eu falei para ele, eu tenho uma inveja de você doido. Ele falou, por quê? Porque, cara, eu sou um babaca profissional, não ganho um tostão com dinheiro, adoro uma babaquice. Vocês desenvolveram uma linguagem de meme, essas coisas. No Brasil é a terra do meme, cara. Terra do meme. Total. Terra do meme. Você saiu aqui, tropeçou, o pessoal lá já fez uma gracinha. É por aí. Eu acho que tem um pouco, uma coisa a ser explorada até nesse caminho aí. Rapaz, muito bom estar aqui com você.
Obrigado pelo convite. Pô, outras vezes... E outras vezes você fez uma aposta. Você está com a operação no Rio, né? Não, São Paulo. São Paulo? São Paulo. A gente está em São Paulo. Mas a gente, por acaso, do meu time tem algumas pessoas aqui no Rio. Por isso, Rio, São Paulo, tem gente no Sul também. Tem gente um pouco aqui pelo Brasil inteiro. Mas ainda para crescer. Então foi um prazer ter você aqui com a gente. Então, obrigado, gente. A próxima a gente chama de novo. Boa. Tchau. Obrigado. Abraço. Tchau.